né? Fica quase o estudo duplo cego, vocês não me enxergam vocês. Vou passar aqui para o lado um pouquinho. E essa força-tarefa foi uma parceria de pessoas, de colegas. Então, para apresentar, eu vou usar os meus 20 minutos, mas compartilhados com os 20 minutos do Pascoaloto, e nós vamos apresentar juntos. Então, uma surpresa para vocês, a gente vai fazer a apresentação juntos. Eu vou pegar, porque senão... Surpresinha. Pessoal, antes de mais nada, muito obrigado pela a SBI, né, o Naime, pelo que me fez o convite diretamente, Chebabo, Serginho, e por essa oportunidade da gente estar apresentando aqui o que fizemos juntos, né. Não fosse a SBI, a gente ia estar numa confusão muito maior do que a gente já teve no Rio Grande do Sul. Então, eu e a Alessandra, a gente vai dividir um pouco, porque nossos temas se sobrepunham um pouco, né. Então, a gente vai falar sobre as ações feitas à época, e espero que sobre um tempo para a gente poder discutir ainda, né. Eu passo a bola para ti, então, para começar. Tá bom. Então, aqui é a nossa apresentação, né? Alessandro é o chefe de serviço da Santa Casa de Porto Alegre. Eu trabalho em Caxias do Sul, na Universidade de Caxias do Sul, já há 25 anos, e hoje também estou como líder médica de vacinas da GSK. Os nossos conflitos de interesse. Para essa aula, a gente não tem conflito de interesse, era ajudar pessoas da melhor forma possível. E antes de mostrar um pouco do Rio Grande do Sul, né, do que aconteceu, comentava com vocês. Eu vou todos os meses para o Rio Grande do Sul para dar aula, hoje eu moro no Rio de Janeiro, e os voos começaram a ser bloqueados a partir do dia 27 de abril. A gente já não conseguia ter mais acesso. Alguma coisa muito grave estava acontecendo. Estava chovendo muito, estavam tendo muitas barreiras de estrada, a serra começou a ficar caótica, a gente não conseguia chegar aos locais, começaram as cidades a ficarem ilhadas. Mas a gente não tinha ideia do quanto o Rio Taquari ia subir, do quanto o Guaíba ia subir. Então, essa história são mais ou menos 45 dias de luta, que começam dia 1º de maio, quando a gente tem as enchentes chegando a todas as cidades. E aqui eu acho que o Ari vou passar para ti, comentar um pouco o que era no local. Eu sei que vocês já viram muito, a mídia chegou muito à casa de vocês mostrando o que foi a tragédia, mas eu selecionei só alguns poucos vídeos só para mostrar um pouco a magnitude disso, né? É assustador tu ver uma cidade assim, olha só, a gente teve 170 e poucos bloqueios de estradas, aeroporto fechado, então não chegava comida, não chegava água, não tinha como sair. O César trabalha, cadê o César? Está aí, em Canoas, acho que levava 5 horas de Porto Alegre para Canoas, é um troço absurdo, né? Tem áudio, pessoal, se puder ligar, por favor, aí, porque na próxima tem umas falas. Porto Alegre não foi tão afetada por essa enxurrada, como vocês veem aí, né? O interior do estado muito foi, mas a água vinha de tudo que era lugar, basicamente a água veio pelo esgoto. A água vinha de baixo, não tinha como evitar a água. Em poucas horas as casas foram inundadas. Quem estava no segundo andar, terceiro andar, não queria sair de casa. Pessoal, nas janelas, tá? Mas a gente vai entrar no Pampazinho agora, dar uma passada por dentro aqui para dar uma olhada, ver se tem alguém. É muito difícil. Eu tive muita sorte, eu fiquei só sem água. Eu fiquei sem água 2 semanas, por então da água da chuva, e isso foi muito tranquilo, perto de que outras pessoas sofreram, né? Esse vídeo é bastante interessante também, ele mostra o drama dos... Então, o que me chama muito a atenção, assim, ó, olhando imagens antigas de Porto Alegre, dos anos 40, anos 50 ou antes, a cidade era a cidade foi aterrada, sabe? E tudo onde foi aterrado alagou. Então, é uma absurda falta de planejamento urbano. Estou falando de Porto Alegre, mas isso serve de exemplo para muitas cidades no Brasil, como vocês bem sabem, né? E aí disseram assim, ó, o sistema anti-enchente falhou. Nós tivemos uma grande enchente nos anos 40. A água subiu no mercado público de Porto Alegre a essa altura, assim. E aí a gente criou um sistema de bombas, um sistema de contenção, um muro, e de lá para cá, tudo sucateado. Ninguém mais investiu nisso, porque quem é que vai acreditar que tem uma enchente de novo? E o sistema anti-enchente falhou, uma bomba falhou, uma região dessas ficou embaixo d'água, o sistema elétrico não funcionou, e tudo falhou. E aí começou a encher de água, colapsou a infraestrutura, estradas, aeroporto embaixo d'água, tinha gente de barco no aeroporto, né? E se quiser comentar, pode ir falando aí. E aí virou uma bandidagem, né? Saque, todo mundo preocupado com as suas coisas. A gente ia almoçar, não tinha alimento, não tinha alface, não tinha tomate, não tinha as coisas, né? Não tinha luz.
ficou tudo colapsado, sem telefone, sem luz, sem internet, supermercado sem insumos, água escassa. Olha, foi um momento muito difícil. Eu estou falando aqui do início de maio, né? Em 8 de maio, a gente já não tinha água no hospital. A gente cancelava cirurgias. Então, teve muita doação. A Santa Casa recebeu aqui suprimento de água em 8 de maio. 10 de maio foi o primeiro dia em que eu roubei a Santa Casa. Eu fui até lá com um monte de garrafa plástica e comecei a roubar água do hospital, porque não tinha mais água em casa. 13 de maio, olha só, a gente está falando de mais de 10 dias depois, a Prefeitura começou a colocar água à disposição da população. 10 dias para colocar água à disposição da população. Então, cara, olha a velocidade de resposta do poder público frente a uma crise, né? 4 de maio eu gravei esse vídeo, talvez alguns de vocês tenham visto, isso aqui foi bem no início, eu estava meio apavorado aqui, mas só para mostrar para vocês qual era o clima do momento. Né? Olha, pessoal, o centro de Porto Alegre embaixo d'água, fiquem muito atentos às doenças que podem passar pela água, viu? Essa água está certamente contaminada com urina de ratos, fezes humanas e gente com doença, então entre na água somente com bota, com luva, cuidado com feridas expostas à água. Se vocês tiverem contato com a água e depois começarem com quadros de febre, de vômito, de diarreia, procurem ajuda médica, fiquem muito atentos, consumam apenas água potável, mineral ou fervida. Esse é um momento muito crítico, é possível que a água siga subindo e a gente fique com mais dificuldade nos próximos dias. Cara, centro de Porto Alegre embaixo d'água, isso foi muito triste. E aí, lá em 4 de maio, a gente começou a fazer umas notas. Cara, vamos orientar a população. O que pode acontecer? Leptospirose, infecções de partes moles, hepatite A. Então, timidamente, a gente colocou algumas notas no material de mídia social da Cidade Gaúcha de Infecto. Mas daí, cara, foi só causa, assim, isso aqui é tudo inteligência artificial, tá? Mostrando rato, lixo, hospitais submersos. Tu via gente com mala na rua como se tivesse uma grande estação rodoviária. A rodoviária fechou. Ninguém sabia para onde ia, todo mundo para casa de parente, assim, a cidade virou um caos, um caos. Eu próprio achei que eu tinha que sair da cidade porque não ia ter alimento na cidade, né? E aí a gente precisava de ajuda, né? Aí a gente começou a se articular, ali ajudou muito, o Alexandre Schwarzpol me contatou, dizendo, olha, a SBI quer ajudar, a Lê já veio, e aí veio a Sociedade de Infectologia, a Sociedade de Imunizações, e nos deram uma ajuda muito importante. Lê, te passo a bola. Acho que eu vou começar a voltar um pouquinho, lá pelo dia 29, 30 ali de abril, a gente já tinha surtos pela cidade, porque as águas, né, já estavam altas nas outras cidades que não Porto Alegre, e a gente já tinha surtos de diarreia. Então, a gente começou a se mobilizar nas universidades para essa orientação. Dia 3, eu comecei a falar com o Sérgio, de que a gente tinha vontade de fazer alguma coisa, eu precisava da ajuda da SBI, porque sozinho eu não ia conseguir, eu estava pensando em orientação para a população. Dia 4 de maio, o Estado do Rio Grande do Sul, eu era assessora do Estado, sempre fui, né, sou ainda, e eles me contataram e disseram, Alessandra, a gente precisa de ajuda. A Tani, que é a responsável pela vigilância epidemiológica do Estado, disse que a gente precisa de protocolo, a gente precisa da ajuda da sociedade para organizar atendimento. E aí que a gente começou a se juntar. Né? Eu contatei o Sérgio, fui atrás do Ali, e a gente começou a se organizar como sociedade mesmo. Como é que um infectologista consegue organizar essa prevenção de doença infecciosa? O que a gente tinha? Vocês viram as cenas. A gente tinha as doenças iniciais, que a transmissão é por água, então as doenças diarreicas, virais transmissíveis por água. A gente tinha a hepatite A, a leptospirose, naquela confusão, que são as doenças que a gente tem que fazer ação imediata. A gente, além disso, tinha as pessoas salvando pessoas, então a gente tinha a questão de tétano, de lesões cutâneas, além disso a gente tinha a raiva por causa dos animais que estavam tentando salvar do jeito que dava, né? Então, nesse caos, como é que a gente organiza tudo? Então, a gente lançou no grupo da SBI um pedido de ajuda. Quem podia nos ajudar? Esses são os voluntários. Então, nós tivemos 30 colegas do Brasil inteiro nos ajudando a organizar diversos protocolos de atendimento. Pode passar o próximo.
Então, como é que a gente se organizou? Então, aqui a gente consegue ver mais ou menos como está organizado. Aquela pessoa ali, comando centralizado, na brincadeira sou eu, tá? Porque a gente conseguiu, por mim tinha que passar todo o material produzido. Nós nos dividimos, o Ali ficou com o planejamento, Ali Chebabo, o Rodrigo Lins, que era da Cierge, que se dispôs a Cierge também, com 10 pessoas nos auxiliando, né? Porque como eu também moro no Rio de Janeiro, captei a sociedade de lá, porque estava mais perto, para nos auxiliar em fazer materiais. Então, eles ficavam responsáveis pela organização e como sociedade e o contato com as secretarias de saúde, Estado, Ministério. Diego, que está aqui presente, também ficou responsável pelo plantão infectológico. Mais de 90 colegas do Brasil inteiro se dispuseram a estar online para ajudar outras pessoas. Então, a gente tem o plantão infectológico também organizado, né? A gente ali tem o Centro de Operações de Emergência do Estado, ele tinha contato direto com a SBI, com o Chebabo e com o Alessandro. Então, eles se organizavam com o que vinha, né, de necessidade deles, passavam para a gente e a gente tinha a força-tarefa. Então, na força-tarefa, a gente se dividiu em grupo de notas técnicas, de material para orientação para a população e de imunizações. Nessas, além disso, estavam rolando os protocolos clínicos que a gente precisava organizar para atendimento. E, além disso tudo, a gente se organizou em lançar material na mídia para orientar a população e colegas. Então, o Ali já mostrou algumas notas que foram lançadas pela Sociedade Gaúcha, no Instagram, no site, enfim, para orientar a população. As notas conjuntas que nós fizemos com o Ministério e com o Estado do Rio Grande do Sul. As notas técnicas que nós fizemos com a sociedade, que nesse momento tem o que é o certo, que é o que a gente precisa orientar tecnicamente, e o que é possível, que é o que o Estado diz, olha, vocês fizeram tudo isso e a gente não chega lá. O Alexandre Naime também me ajudou muito nessa hora, porque também era um contato com o Ministério, que pedia coisas, e quando a gente dava a nota técnica, depois ele dizia, ah, sim, não vai dar. Isso aqui é muito para a gente não tem perna para isso. Sérgio vivenciou isso bastante comigo também, né, em questão das imunizações e início dos protocolos. Então, essa junção toda, né, a gente vai mostrar um pouco para vocês do que resultou. Pode passar o próximo. E aí, nesse meio tempo, sempre tem os loucos, né, os caras que têm soluções mágicas, e a nova cloroquina virou a doxiciclina. Então, esses caras, que eu aqui não mostrei o nome, fizeram grandes movimentos políticos, eles queriam o respaldo das instituições para encher os bolsos de cloroquina e nas vilas, de doxiciclina, e nas vilas salvar a população da leptospirose. E aí a gente, cara, tem muito uso indiscriminado, os caras estavam dando prescrição online para quem quisesse, era só pedir que ganhava antibiótico. Então, a gente precisava disciplinar o uso de antibiótico para, sim, será que tinha indicação de profilaxia? Eu, inicialmente, até confesso que eu era contra, dado a fragilidade dos dados, né? Mas era um caos estrutural, não dá para esperar o cara chegar com sintomas precoces, não, o cara nem chegava, ninguém sabia o que estava aberto, o que estava fechado de posto de saúde, então a gente tinha que orientar um pouco isso. Então, o primeiro protocolo que a gente fez foi de lepto, né? Isso. Aí, dia 4 de maio, quando a Tani me ligou, ela disse, Alessandra, olha só, eu não sei, eu estou sofrendo pressão para doxiciclina, para profilaxia de lepto, só que eu não sei se eu preciso, se eu posso dar. Quando tu vai para a Cochrane, que tinha em março lançado a revisão dela, ela dizia que não tinha diferença em soroconversão, em mortalidade, ou qualquer tipo de proteção, não vale a pena fazer cloroquina. Desculpa, doxiciclina, fiquei com a cloroquina na cabeça, com doxiciclina. Então, o que a gente vai fazer? Aí a gente começou... A gente buscou o site do Ministério que dizia que não era para fazer quimioprofilaxia, mas vocês viram as imagens. Era todo mundo com água por aqui, todo mundo se afogando, era altíssima exposição. A gente não vai fazer nada? E se todo mundo adoecer, como é que a gente vai manejar isso? Então, a gente revisou e nos posicionamos e dissemos que sim, para o alto risco, precisava fazer. E aí a gente lança o primeiro protocolo que já dá problema, né, Ali? E, claro, teve uma discussão interna também, o Chebabo participou disso também, dizendo, mas talvez, enquanto está muito diluída essa urina do rato, o risco seja ainda menor, o risco vai ser maior quando concentrar, quando forem limpar suas casas. Eu falei, então tu dá bota para as pessoas de luva em vez de dar antibiótico, mas
Enfim, a gente estava num grande debate de revisão de literatura e a gente definiu o que seria alto risco. E aí ficou muito polêmico, porque o Ministério até então era contra a quimprofilaxia. E eles disseram, tá, mas o que é alto risco? Definam, estratifiquem o que é o mais elevado risco, então, né, para lepto. Isso. E a gente foi uma reunião com o Ministério. Isso aqui a gente fez no ela pediu no sábado, no domingo a nota estava pronta, na segunda ela sai para a rua, na terça o Ministério nos chama, por favor, tirem isso do ar. Olha o caos que vocês estão organizando. Então, a gente, super polêmico, a gente entrou na reunião com o Ministério da Saúde e mostrou para eles que havia, por mais fraca que acontecesse, evidência tinha. Todo mundo dizia, não tem um estudo randomizado. Cara, não vai ter, tu tem que esperar uma enchente para fazer um estudo. Então, cai na real, tu não tem como. Mas não tem força. Olha as imagens. E ele comentou muito bem, o cara que chegasse doente, ictérico, a gente não ia ter estrutura para atender essas pessoas, a gente tinha que prevenir de alguma maneira. Então, era claro, quem tinha lesão de pele tinha mais risco, quem tinha mais tempo de exposição tinha mais risco. Quem ingeria água tinha maior risco. Agora, definir claramente isso não foi fácil e não foi possível. Então, ficou uma zona um pouco imprecisa que gerou crítica. Painel de especialistas dentro do grupo que estava na sociedade. Mas o Estado assinou conosco essa nota. O Ministério revisou sua posição depois dessa nota. Ficaram de cara, ficaram brabinhos, porque, afinal, cara, desculpa, não dá para ficar sentado em Brasília tendo discussões intermináveis entre 1000 grupos e o bicho pegando. No Rio Grande do Sul, a gente tinha que tomar decisões rápidas. Então, a gente teve que atropelar um pouco as coisas. Mas a Prefeitura não aceitou. A Prefeitura se manteve contrária, e aí ficou um jogo de informações que o povo não sabia, às vezes, a quem ouvir. Então, a gente teve, são dados do Ministério, a gente teve um aumento importante de casos de leptospirose no Estado. Vocês vejam aqui, testes realizados, explodiu a leptospirose, mas, do ponto de vista de predição matemática, foi muito abaixo do previsto. Então, não sei se a quimprofilaxia teve seu efeito, mas foi menos do que a gente esperava. Só para mostrar mais um vídeo aqui, isso aqui é 9 de maio, tá? Nesse momento, eu dizia assim, cara, o sistema de saúde desmontou. Agora a gente está atendendo pessoas na beira do rio, e a gente está atendendo pessoas dentro de ginásio, dentro de igreja, dentro de colégio. Então não dá para esperar que o cidadão vá se vacinar, lá no posto, não sei do que ele nem sabe se está aberto. Então a gente começou a fazer uma luta para ter vacinas, porque quando eu fui lá ver os resgates, não tinha ninguém do Estado. Tinha uma multidão da população civil, e aí tinham 3 pessoas vacinando timidamente lá num cantinho, sabe? Não sabia nem o que eles estavam vacinando. Eu falei, cara, pega o megafone e diz assim, aqui, vacina aqui. Quem está precisando? Não tinha isso. Não está estruturado. O pessoal segue sendo socorrido aqui em Porto Alegre, pessoal. Diminuiu o número de atendimentos aqui, mas muito socorrista chega machucado com mordida de cachorro. Tem uma necessidade muito clara de ter vacina para tétano, para raiva, para hepatite A, disponibilizada aqui no local de atendimento, tá? Porque a gente não pode perder esse paciente que chega aqui machucado para mandar ele para um posto de saúde que talvez ele não chegue, não volte a nós. Então é isso. Então começou uma luta política do quanto a gente ia enfrentar o sistema, o quanto a gente ia se posicionar, mas precisava de uma nota técnica de imunizações. E aí veio. Sim, e aí a gente começou. Enquanto uma terminava, já tinha um grupo tocando outras. Então a gente se organizou. O primeiro documento que a gente fez era o correto, que tudo que a gente podia ofertar para a população de imunização. Só que quando o Ministério vê isso, de novo, não tem um braço, vamos escolher aqui o que a gente precisa. 30 e poucas páginas deu o documento, né? Sim, 35 páginas. A gente, então, escolheu, como tinha os abrigos, Covid e influenza, como tinha exposição hídrica, a gente tinha hepatite A, tétano por causa dos machucados, dos ferimentos, e raiva por causa dos resgates. Então, a gente tinha que ter pelo menos essas 5 vacinas. Foi solicitada pela Secretaria de Saúde já por causa da circulação dos 3 principais vírus. A gente tinha também vírus sincicial respiratório acontecendo. E como a gente já tem no Brasil uma vacina para vírus sincicial respiratório para pacientes 60 a mais, foi uma solicitação de doação. Foi a única doação que o Estado pediu e o Ministério autorizou. Foi a doação de vírus sincicial respiratório da empresa que eu trabalho, a GSK. E a gente conseguiu essa doação, eles pediram 4.000 doses e a gente conseguiu entregar 4.000 doses para ser aplicadas em pessoas 60 a mais nos abrigos e em casas de repouso, porque também era um local em que muitos idosos foram colocados nesse período. Cara, o atendimento médico na época era caótico, parecia que eu estava no Afeganistão, sei lá onde, sabe? Ou era um acampamento no meio do barro, sabe? Quando as pessoas chegavam de barco.
cheio de gente recém-formada, ninguém tinha orientação de nada. Então, o que eu achei legal é que as nossas notas elas chegaram na ponta e elas conseguiram orientar condutas, né? E logo depois das notas, a gente começou a ver vacinação nos abrigos. Então, o Estado se fez presente nos abrigos para vacinar para a influenza, que foi muito bom, porque tinha muita gente aglomerada. E o Covid tardou, porque a gente queria a vacina nova, que demorou um pouco a chegar, mas foi. O ponto mais polêmico aqui foi a hepatite A, porque, em verdade, o Ministério não tinha estoque suficiente no país. A gente sugeriu que usassem as doses pediátricas dobradas, e aí ficou olha, na verdade, eles não queriam dizer que não tinham estoque, mas também não queriam dizer que não precisava, talvez a hepatite A não estivesse circulando, então vamos esperar aparecer casos, mas quando aparecer um caso, como é que tu vai saber, no meio daquele monte de gente vendo no abrigo, vai esperar aparecer um caractérico, como é que tu vai bloquear isso? Então foi uma grande polêmica, a gente pautou pela técnica, mas a gente resolveu que não tinha por que ter briga, a gente tinha que estar união nesse momento. Mas foi o ponto mais polêmico, acho. Acho que de resto, né, a gente foi mais ou menos... A gente se posicionou, a gente ofertou também, a gente pode ir atrás de doação, mas a gente conseguiu ajeitar as vacinas dessa forma. Junto com isso, a gente estava em cima da mídia, né? Então o Instagram da Sociedade Gaúcha, com muito vídeo, muita orientação para a população, a Sociedade de Infectologia Brasileira, o Alexandre Naim, super agradeço aqui todo o esforço de criar esse repositório, né? E a gente ter onde a gente concentrar tudo que a gente fazia. Então, todo mundo podia ir lá e consultar. E o pessoal da CIERJ também tem um encontro que eles fazem periódico, que é o Clube de Revista, e eles fizeram um especial sobre resposta médica em eventos de risco. Então, para chamar a atenção e ainda recrutar pessoas, porque a gente ainda está em maio, né? Então, no meio do caos. E o site da SBI ficou muito legal, o repositório está todo lá. Aconselho que as pessoas que, se quiserem, visitem. E eu dizia, cara, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é exclusivo nosso, isso tem grande chance de repetir no país. E agora a gente já tem uma certa experiência, a gente já tem protocolos, isso espero que sirva para melhorar o atendimento das próximas crises, né? A gente fez também encontros com a população e com os médicos. Então, aqui, a gente, capitaneado pelo César, que está aqui presente também, a gente fez online esse webinar, super bombou, porque era gente, tanto médico perguntando, quanto pessoas, né, leigas perguntando também o que a gente faz, para onde que a gente, né, onde que a gente busca ajuda, e a gente falou de todas as doenças que eles estavam, né, suscetíveis naquele período. E nesse contexto, e muito com a ajuda do Arnaldo Colombo também, eu entrei em contato com esse grupo de notórios, né? Academia Brasileira de Ciência, Academia Nacional de Medicina, e foi muito legal, esses caras colocaram a discussão em alto nível, eles queriam, preocupados que os políticos ouvissem os cientistas. Então, conseguiram audiência com o ministro da Saúde, e isso ajudou bastante. E veio a preocupação, Diego está aí também, sobre as infecções fúngicas, né? Isso aqui em contato com o CDC. Eu pedi para os caras do CDC, cara, me ajudem. Vocês já viveram enchentes nos Estados Unidos, Katrina? Qual é a preocupação? E o cara, bom, doença fúngica. Mas não é só doença invasiva, imunodeprimido, doença alérgica. As casas, quando a água baixa, elas mofam. E mofa tudo. Aí tem os asmáticos, né? Tem os imunodeprimidos. Então, a gente fez um documento, junto com a Sociedade de Pneumologia, e isso ganhou muita visibilidade, o pessoal do Drauzio Varela também comprou a ideia e multiplicou esse documento, então acho que foi uma coisa que ajudou as pessoas, e o que eu achei muito legal, assim, a gente foi gerando muito documento, e as sociedades médicas do Estado, elas ficavam esperando o que a Infecto ia fazer. Eu dizia, cara, parem de gerar documentos, esperem por a gente está muito organizado. Então, a gente tirava documento e eles multiplicavam. Então, protocolos de doenças infecciosas ficaram com a infectologia. O primeiro protocolo que foi de leptospirose, de quimioprofilaxia, foi meio briga, assim, porque o pessoal da emergência, da saúde da família, todo mundo queria ter o seu protocolo e começava a ter orientações diferentes. Aí, o que a gente fez? Ligou para os caras e disse, olha só, a gente não, agora não é hora de dividir, é hora de somar. Vem com a gente, olha o que eu fiz, muda o que tu quer, vamos conversar e vamos publicar junto. E assim a gente teve Sociedade de Pediatria, Brasileira de Pediatria, Brasileira de Emergência, Brasileira de Saúde da Família, todos eles assinando conosco. Esse aqui, como eu faço parte da Universidade de Caxias do Sul, a gente criou uma página de orientação para a população com o Instagram, e junto com a Sociedade Brasileira de Infecto, a CIERJ e a Gaúcha de Infecto, a gente criou esse guia de cuidados com a saúde. Então, gente, em 20 dias estava publicado o nosso primeiro livro, que era a orientação para a população. Então, isso começou dia 3 de maio. Então, ali, dia 20 de maio, a gente já tinha esse livro pronto. Pode passar o próximo. E
20 e poucos capítulos, eu acho, né? Incluindo antavirose e doenças menos comuns ou prováveis. É no próximo. Esse tem mais capítulos ainda. Esse é o nosso livro de protocolos. Os nossos protocolos assistenciais é o nosso segundo livro produzido. Ele saiu, né, também, depois a gente vai mostrar a timeline, ele saiu logo em seguida do primeiro livro. A gente tem ali diferença de 5 dias de um livro para o outro. Então, aqui tem 26 protocolos de assistência para a população. Né? Além disso, foram feitas outras notas técnicas que Alexandre daí me auxiliou sobre cuidados, por exemplo, que começaram a ter as violências sexuais. Então, a gente precisava ter nota de violência sexual, nota de diagnóstico diferencial lepto, hepatite A, dengue, tudo acontecendo ao mesmo tempo lá. Como é que a gente vai fazer? Então, a gente tinha notas sobre isso também. Então, paralelo ao guia, outras notas saíram junto também de orientação. E, junto com isso, controle de infecção. Como é que a gente organiza em abrigo? E para abrir, depois que baixar a água, como é que a gente organiza no hospital que foi inundado? César está aqui, que teve hospital inundado, né, que pode bem falar, porque a gente escreveu junto com a Associação Brasileira de Controle de Infecção, a Gaúcha de Controle de Infecção, a de Segurança do Paciente. Então, a gente uniu outras sociedades e fez esses protocolos que são super extensos. Né? A gente vê ali mais de 90 páginas no segundo protocolo, fazer um livro, né, de orientação de como é que eu volto, o que eu posso usar dentro do hospital, que já pegou água, e agora? Como é que eu ajeito o lactário, como é que eu ajeito o bloco cirúrgico, como é que eu ajeito toda essa zona que ficou? Né? E junto com isso, quem está no abrigo, como é que eu organizo o abrigo para evitar a infecção dentro do abrigo? Então, isso tudo é a colaboração também de união entre sociedades. E a gente chegou a ter mais de 70 mil pessoas vivendo em abrigos no Rio Grande do Sul. Então, imaginem, as pessoas deslocadas de casa, com seus pequenos, poucos pertences, sujeitas a vírus respiratórios, a doenças diversas, às vezes nem água corrente tinha direito, banheiros precários, olha, triste de ver, tá? E aí já existia um grupo chamado COI, Grupo de Operações Especiais ali do Estado do Rio Grande do Sul, que foi criado em 2020, estava em operação, e esse grupo rapidamente respondeu à crise. Eu, como sou presidente da Gaúcha, acabei participando desse grupo, então acho que foi bem legal. As coisas da cidade, os documentos da Cidade de Infecto repercutiam muito dentro desse grupo, então ganhou muita visibilidade e trânsito no Rio Grande do Sul. E a gente chegou também às esferas mais altas políticas também, né? Mas olha só, eu mostrei os vídeos iniciais 4 de maio, 5 de maio, 9 de maio. Eu tive uma reunião aqui num grupo grande com a ministra em 28 de maio. Cara, 28 de maio o estado estava quase bom já, sabe? Tipo, mas daí todo mundo veio, teve um monte de fotografia, todo mundo se reuniu. Foi muito lindo as reuniões. E depois, através da Academia Nacional de Ciências, eu voltei com a ministra em 14 de junho. Aqui já pedindo vacina para dengue. Eu falei, cara, desloca a vacinação para dengue para a população gaúcha em áreas inundadas, porque está sobrando vacina em alguns lugares do país. Eu ouvi falar. Então, expande a faixa etária. Ela me ouviu com muita atenção, mas, infelizmente, a medida não foi seguida. Mas foi legal. A gente chegou aos ouvidos do Ministério. Tardiamente e sem muita resposta, mas chegamos, né? E aí, olha só, eu estou falando olha o que a sociedade civil fez em tão pouco tempo. A nota do Ministério foi de 29 de maio, flexibilizando o acesso a medicamentos. Beleza, tinha que ser feito. 29 de maio. E 20 de junho, o Ministério fez uma nota de diagnóstico diferencial das síndromes clínicas ictéricas. 20 de junho. É muito tarde para tudo isso, né? Se a gente não estou falando mal de ninguém, tá? Pss. Mas não fosse a sociedade civil, não fosse a nossa organização, a gente não ia ter orientação para essa população. E a gente vai ver como é que tudo isso aconteceu. Pode passar o próximo. Aqui está o nosso timeline. Aqui está a nossa resposta. Foi assim que a gente agiu. Dia 3 de maio, a gente começa a mobilização lá na universidade. Dia 4 de maio, começa a task force da SBI. Dia 5 de maio, a gente tem a primeira nota de quimioprofilaxia. Dia 12 de maio, a gente já tem prontas orientações para a população. Né? Dia 16 de maio, a gente tem o guia de vacinas. Dia 20 de maio, a gente tem a prevenção para a infecção de abrigos. Dia 21 de maio, os protocolos de atendimento em infectologia. Então, olha só, a gente tem 2 livros publicados entre 15 e 20 dias. Dia 7 de junho, a gente entrega o nosso último protocolo.
E ali está 20 de junho só porque o Ministério da Saúde levou todo esse tempo para fazer a nota de leptospirose em diagnóstico diferencial. Então, assim, a gente entregou tudo em praticamente 30 dias. Nos acusaram de estar atropelando as coisas, mas sinto muito. Quem estava com a água batendo na bunda lá era a gente, sabe? Não, literalmente. A gente tinha que fazer alguma coisa, não dava. Eu lamento, às vezes, acordei o Serginho de madrugada um dia lá. Tu tá dormindo, Serginho? Vamos, cara, tem que resolver. Amanhã tem reunião do Estado, a gente tem que ter isso aqui assinado. O Chebabo estava em férias na França, lá que a gente incomodava ele direto. Enfim, eu desculpa a pressão que a gente foi gerada, mas era inevitável, a gente precisava gerar tudo isso. E vejam, não é só a sociedade gaúcha, é a sociedade brasileira e várias sociedades muito importantes assinando os documentos. Então foi uma pactuação assim, técnica, um respaldo para que as pessoas soubessem o que tinham que fazer. O Estado precisava disso, e acho que foi bem legal. E aí, a gente tinha um projeto de um livro, que a gente ia lançar no Congresso Centro-Sul, que era a história da infectologia no Rio Grande do Sul. A gente tinha um dinheiro sobrando e a gente resolveu largar na mão do historiador. Foi um projeto bem interessante, mas eu falei, cara, como é que a gente vai lançar esse projeto sem lançar a história das enchentes? Aí a gente não lançou. Eu chamei a Lê e falei, tu consegue escrever um capítulo aí em 10 dias sobre... 10 dias. Já escreveu um monte de nota técnica, um monte de protocolo. Aqui, escreve capítulo em 10 dias. Depois do 5º dia, ele começava a ligar todo dia. Já escreveu? Já escreveu? Porque era quando o Alessandro era surtar, gente. Botar o terror, Quer ler alguma coisa do texto? Então, essa daqui é como eu abro esse capítulo. Então, em maio de 2024, já se tornou um mês historicamente trágico para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Um mês em que a força das águas modificou a vida de um povo forte e guerreiro, que enfrenta dificuldades com a cabeça erguida e com o coração generoso. Essa é uma história de impotência frente à força da natureza, de muitas perdas materiais e pessoais, de muitos ganhos em união e solidariedade, e o receio de que as doenças infecciosas possam afetar uma população ainda tão machucada com uma enchente. Também é a história da união de médicos infectologistas brasileiros em uma força-tarefa incrível para auxiliar a proteção dessa população e reflexões sobre o que podemos aprender para o futuro. Então, esse capítulo a gente sugere que vocês deem uma olhada no nosso livro. Esse livro, o acesso está gratuito, tem o link, o endereço do nosso Instagram, é só baixar o PDF. E a gente fez 2 capítulos de enchente. Então, um capítulo muito importante da Alessandra e do Rodrigo, que o Rodrigo também teve uma participação fundamental durante a enchente. Então, mais mostrando o protagonismo da sociedade de infectologia. E um segundo capítulo de um filósofo. Então, a história do planeta contado, em parte, pela história dos humanos dentro do planeta, o antropoceno, o que os humanos fizeram do planeta, a Gaia, essa unidade viva que a gente vive. Parece que, eu costumo dizer que a gente é uma bactéria dentro do intestino, é isso que a gente é, né? A gente se acha importante, a gente é uma bactéria no intestino, achando que é o centro do universo, né? O homem ainda acha que o universo gira em torno de si, e que todo o planeta está para servir a ele, né? Nós somos a bactéria no intestino. Recomendo a leitura desses 2 capítulos aí. E queria agradecer em especial, assim, eu não botei a cidade do Rio, devia ter botado aqui tantas outras, mas tantas sociedades, eu não vou nominar as pessoas aqui, foram muitas, tá? Mas as organizações que nos ajudaram, e isso foi lindo de ver assim. Eu acho que, como gaúcho, eu me sinto muito orgulhoso de ser brasileiro nesse momento e ter tido o apoio do Brasil num momento tão difícil para a gente e tão rapidamente e gratuitamente. Olha, durante a Força Tarefa, era madrugada dentro, bombando mensagem, todo mundo, e cadê o texto, não ficou bom, muda. Todo mundo, e produzimos muita coisa, e eu acho que foi útil para a população. Sem dúvida, foi incrível, foi uma experiência vivida incrível, que teve um super sucesso. A gente agradece o apoio de todos aqui, e pode passar o próximo, Aninha. Principalmente a todos os infectologistas que participaram conosco dessa luta, né, e que nos auxiliaram a produzir tanta coisa e ajudar tantas pessoas. A gente bota aqui um pedacinho do hino do Rio Grande do Sul, que reflete como a gente se sente, né, o orgulho de ser infectologista, o orgulho de ter feito a diferença. Então, mostremos valor, constância nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Obrigada.